Amores, good morning, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje a gente vai observar, vai reforçar um pouco sobre alguns conteúdos que a gente já estudou, certo? Nessa unidade 15 a gente vai conseguir fazer uma revisãozinha sobre alguns conteúdos que a gente já estudou antes, certo? E aí nessa unidade também a gente vai aprender, vamos planejar um piquenique aí no parque, certo? Então aí a gente observa que essas crianças elas estão na sala de aula e elas estão planejando um piquenique, certo? Então aí eles começaram a falar sobre coisas que eles podem levar para o parque, para eles se divertirem. E aí o colega diz o seguinte, a conversa começa assim: Hey guys, how about a picnic at the park tomorrow? Então aí ele fala para os alunos, para os colegas dele, que tal um piquenique no parque amanhã? E aí ele diz, certo? Já revisando algumas coisas que a gente já estudou nas outras unidades. I can't, então aí uso do can't, que a gente já estudou. I can't make cookies, but my mom can. They are delicious. Então aí ele diz, eu não consigo, Eu não consigo fazer biscoitos, fazer cookies. Mas ele diz, but my mom can. Então aí uso do can e do can't, que a gente já estudou antes, Então aí ele diz que ele não consegue fazer biscoitos, mas a mãe dele pode, E aí eles começam dizendo sobre as coisas que eles podem levar. Então aí a outra menina diz, can I take some chips and popcorn? Eu posso levar algumas batatinhas, pipoca e alguns chips, que são incluindo batatinhas e alguns salgadinhos, E aí a outra coleguinha diz, Great idea, let's play volleyball there. E aí a gente vê também aí o uso do let's, que a gente também já tem estudado, para convidar as pessoas para fazer alguma coisa. A gente viu também aí o uso do can para fazer pergunta, A gente viu aí que a menininha ela diz can I. Então a gente viu que quando a gente for fazer perguntas utilizando can, o can ele vem na frente. Can I, eu posso, Eu posso levar alguma coisa, Eu posso fazer alguma coisa, certo? Então a gente já viu aí anteriormente. E aí a gente viu também, relembrou sobre o uso do play, Let's play, Let's play volleyball there. Vamos jogar voleibol lá. E aí o outro menino diz, You can take the tablecloth and the ball, ok? Então aí eles decidem também levar algumas coisas, E aí o outro colega diz, I can take fruit, salad and cupcakes. Então a gente viu também aí para dizer, quando a gente for levar alguma coisa também. E aí no outro dia no parque, eles já estão aqui reunidos, com as coisas que eles tinham dito que levariam, na aula. Então eles dizem, the weather, no outro dia no parque, the weather is great today, sunny and hot. Então o dia está quente, está ensolarado. E aí eles dizem, And look at all that food. E veja toda essa comida. I am hungry, eu estou com fome. Let's sit and eat. Vamos sentar e comer. E aí a coleguinha diz, later, depois. Let's play volleyball first. Vamos jogar voleibol primeiro. E a outra menina diz, You can play, guys. I'm hungry and thirsty too. Então aí também duas palavras que a gente já aprendeu antes, Que é para expressar sentimentos, para expressar emoções também, Quando a gente viu aí algumas frases, algumas ações também, thirsty, estou com sede, e hungry, com fome, E o outro coleguinha diz, Ok, boys, let's play first. You can watch us, guys. Então aí a gente viu que eles já foram para o parque, já se divertiram. E aí a gente já relembra, o uso de algumas estruturas que a gente já tinha estudado antes. Na próxima página nós temos aqui, certo? Complete o resumo dos diálogos. Então aqui já o resumo dos diálogos lá da abertura, utilizando essas palavras. Girls, students,
park, cupcakes, hungry, fun, sunny, tablecloth, afternoon e play, certo? Então aí nós temos essas frases onde vocês vão utilizar essas palavras para completar essa frase, fazendo um resumão dos diálogos lá das páginas anteriores, certo? Então aí vocês vão utilizar essas palavras. Na próxima atividade, relacione as colunas e depois pratique o diálogo em dupla, certo? Então a prática a gente deixa para nossa videoconferência. Então aqui a gente tem um diálogo onde vocês vão ter que relacionar, né? A gente tem aí as letras de A até a letra F, e aí vocês vão escrever essas letras nas frases do diálogo abaixo. Na letra A nós temos Are you hungry? Você está com fome? Na letra B, Let's fly a kite. Vamos brincar de pipa. Na letra C, Can you drive a tractor? Você pode dirigir um trator? Você dirige um trator? Na letra D, Can you ride a horse? Você consegue andar a cavalo? Na letra E, Look, there is a monkey at that tree. Veja, um macaco naquela árvore. E letra F, Let's pick up some fruit. Vamos pegar algumas frutas. E aí abaixo a gente tem Good idea, it's very fun. No, I can't, I'm very young. Sure, let's climb that tree. Yes, let's buy a hamburger. Yes, I can, I love animals. Certo? Então aí vocês vão conseguir fazer essa relação, certo? Das letrinhas, escrever aí nas frases abaixo para completar esses diálogos. Na próxima página nós temos aqui uma atividade bem parecida com a que a gente já estudou na aula passada, né? Escolha a palavra adequada para preencher as lacunas. Então aqui nós temos as 3 palavras nas lacunas, onde vocês vão conseguir preencher esses espaços, né? Então aí na letra A nós temos Let's climb, ride or fly a kite. Na letra A não, né, gente? Na primeira frase. A frase de número 2. Are you, he or I hungry? A frase de número 3. Can you ride, pick or fly a horse? A frase de número 4. Can you drive a bike, tractor or kite? A frase de número 5. Let's pick, play or drive up some fruit. E a frase de número 6. Let's climb, ride or buy a hot dog. Então aí vocês vão completar com uma dessas 3 palavras que estão aí em amarelo abaixo. Aqui abaixo vocês vão relacionar as frases do exercício anterior com as possíveis respostas, né? Então lá, nessa que a gente acabou de ver, a gente tem aí algumas frases onde vocês vão relacionar aquelas frases, né? Os números, a gente observa aí que a gente tem do 1 até o 6 em algarismos romanos, né? Então vocês vão colocar o número da frase nas possíveis respostas para aquelas frases. Então aí nós temos Yes, I can, I love horses. Good idea, I am hungry. Good idea, let's go to the park. No, I can't drive. Yes, I am, and you? Ok, let's climb that tree. Certo? Então aí vocês conseguem fazer essa relação das frases com essas respostas. A próxima página, que é essa 124, nós não vamos fazer, tá certo? Que é uma página que não é tão necessária assim. Então, para não ficar muita coisa, essa página 124 nós não vamos fazer. Na página 125, nós temos aqui, organize as palavras e escreva as frases. Também parecido com o que a gente já viu antes, né? Então, aí a gente tem see, we, scarecrow, were, a e can. Então, aí vai formar uma frase. E aí vocês irão formar essa frase, certo? Todas essas frases aí, certo? De todas essas letras. Na letra B, that, climb, let e tree. E aí vocês vão completando. Na letra C, you, the, can, do, so, what e at. Na letra D, you are hungry e very. Na letra E, some,
let, juice e drink. E na letra F, the, take, what, I, to, picnic e can, certo? Então aí vocês conseguem desembaraçar essas palavras para formar as frases, tá certo? Essas perguntas. Aqui abaixo, relacione as frases do exercício anterior às possíveis respostas. Então, também bem parecido, né? Lá aqui na questão 5, nós temos algumas frases, né? Vocês vão desembaralhar essas frases e formar as perguntas. E as possíveis respostas estão aqui abaixo, né? Yes, I am, let's buy a pizza. Então, aí as letras do exercício anterior, né? De A a F, vocês vão colocar aqui nessas possíveis respostas. At the farm, no thanks, I'm not thirsty. How about some chips and popcorn? I can look at the lions and the tigers, they are pretty. Good idea, we can pick up some apples. Certo? Então aí vocês também conseguem desembaralhar as frases, ou desembaralhar as letras, né? Formar as frases, as perguntas e relacionar com essas possíveis respostas. Aqui abaixo nós temos um desafio. Né? Agora aqui nós temos esse desafio, certo? Tinha tirado aqui sem querer. Então, aqui nós temos esse desafio. Observe as palavras destacadas no exercício 5 e 6 e complete a tabela. Então, aqui nos exercícios 5 e 6, esses aqui, observem que tem algumas frases que estão mais escuras, né, em negrito. E aí, vocês irão completar essa tabela aqui, né? A gente tem to eat and drink. Então, aí, para comer e beber. Então, nessas palavras, entre essas palavras que estão destacadas, tem aí uma ou mais palavras que são para comer ou beber. Place, então aí também tem dois lugares que a gente aprendeu, né? Two animals, dois animais, e we can see at the farm, nós podemos ver na fazenda, certo? Então aí nesse desafio vocês vão conseguir completar esse quadro, certo? Com essas palavras que estão destacadas nesses dois exercícios. Na próxima página nós temos aqui, complete os diálogos com as frases. E aí diz, atenção, uma delas é extra. Então tem uma frase aí que é extra, que não vai se encaixar, certo? E aí depois vocês não vão precisar colocar essa frase. Então aí nós temos, can you ride a bike? Look at those apples, certo? Look at those apples. Não é 12 de número, certo? Those é um tipo de uso de uma forma verbal. Today is hot. What can I take to the picnic? E let's play ball. Então, tem uma dessas palavras aí que está a mais, certo? Que não vai se encaixar aí nas frases. E aí, nós temos esses começos de diálogos, onde vocês irão fazer essa relação, tá certo? Então, aí nós temos duas crianças conversando, né, com a bola na mão, e o outro diz, good idea. Então, qual é a frase dessas aí que pode completar esse diálogo? Depois a gente tem aí essas outras duas meninas conversando, e a outra diz, let's buy some ice cream. Então, qual é aí também a frase que vai se encaixar aí nessa conversa? Depois a gente tem essa outra menina dando de bicicleta e a outra conversando com ela, né? Yes, I can. Então, qual é a conversa também que pode aí se encaixar? E depois a gente tem aí esses dois meninos olhando para esse pé de maçã, né? Conversando sobre ele. E o outro diz, let's climb the tree and pick up. Ou and pick some, né? E pegar algumas, certo? Então, vocês vão completar aí esses diálogos com as frases aqui que estão em amarelo. E uma delas vai sobrar, tá certo? Na próxima página aqui, nós vamos fazer uma atividade para relembrar, bem parecida também com aquilo que a gente já estudou antes, né? Então, aqui nós temos, relacione as colunas, temos as perguntas, né? Aqui de A até a letra G. What can you do at the park?
que você pode fazer no parque? What can you do at the beach? O que você pode fazer na praia? What can you do at the farm? O que você pode fazer na fazenda? What can you do in the space? O que você pode fazer no espaço? What can you do at the mall? O que você pode fazer no shopping? What can you do at the restaurant? O que você pode fazer no restaurante? E what can you do at the zoo? O que você pode fazer no zoológico? E aqui nós temos as frases, né? Onde vocês irão relacionar. I can feed the cows and the horses. I can eat delicious food. I can ride a bike and run with my friends. I can buy nice clothes and shoes. I can see a comet and the planets. I can see some wild animals. I can build sandcastles and swim in the sea. Certo? Então aí vocês vão fazer a relação entre essas perguntas e essas respostas. Aqui abaixo, escreva as palavras nas colunas corretas. Então aqui nós temos bike, sandcastle, spaceship, scarecrow, waves, comets, picnic, tractor, starfish, ball, cows, stars, rockets, fruit trees, sea trees, astronaut, horses, crabs e tablecloth, certo? Então aí nós temos essas palavras e temos essas 4 colunas, né? Farm, beach, space, park. Esses 4 aí lugares onde vocês irão colocar essas palavrinhas nas suas colunas corretas, tá certo? Então a nossa aula de hoje nós vamos fazer toda essa unidade, certo? Toda essa unidade 15. Na próxima unidade, a gente só vai observar algumas coisas principais, certo? Não se preocupem que a gente não vai fazer essa unidade toda. Então, o que que acontece? Nessa unidade aqui, é uma unidade onde a gente aprenderia sobre as culturas de diferentes países. Aqui a gente observa que as crianças, elas estão como se fosse uma feira de cultura na escola. E aí, elas estão falando sobre 3 países diferentes, né? Sobre as características de 3 países diferentes. Aqui nessa primeira página, a gente observa que algumas crianças estão falando sobre a França, né? France. E aí, elas dizem assim: Let's talk about France. Paris is the capital city and people there speak French. Então aí eles começam a falar um pouco sobre a França. Diz que Paris é a capital, né? E diz que as pessoas elas falam espanhol, certo? Ou francês, perdão. Diz também que as pessoas na França, elas comem muito queijo e pão também. Diz também que os perfumes franceses, eles são internacionalmente famosos, né? A Torre Eiffel, ela é o mais famoso landmark, né? O ponto turístico mais famoso lá de Paris, certo? Então, aqui eles estão falando um pouco sobre Paris, sobre as características principais de Paris. Aqui na outra página, a gente observa mais outros 2 países, England e Italy, certo? Inglaterra e Itália. Sobre a Inglaterra, eles dizem que o país deles, né, a Inglaterra, é o país oficial onde da linguagem inglesa, né? Diz também que a capital é London e que as pessoas britânicas, elas são muito educadas, né? Elas são very polite, muito educadas, e eles gostam muito de gardening, né? Então diz também que o alimento preferido de lá, a comida que é muito comum lá, são os peixes e alguns chips. E também lá é muito comum o tea, né? O tea in the afternoon, que é o chá da tarde. Lá nos ingleses eles têm essa tradição de todo dia às 5 da tarde tomar o chá, certo? O chá da tarde. Lá também é o país, né, dos príncipes, das princesas, das rainhas, certo? E diz que o ponto turístico famoso de lá é o Big Ben, que é um relógio enorme que tem lá. Agora, sobre a Itália,
né? Eles dizem que as pessoas, elas geralmente são muito animadas, são muito felizes. Diz também que eles movimentam muito a mão para falar, as pessoas lá na Itália. Diz que Roma é a capital, né, da Itália. A linguagem deles é o italiano. Diz também que a pasta e a pizza, né, que são macarrão e pizza, são alimentos muito populares lá. E o ponto turístico mais famoso é o Colosseu, que é esse que vocês estão vendo aí, estão observando aí, certo? É um ponto muito turístico da Itália, certo? Então aqui são os 3 países principais. E com base nisso, sabendo falar sobre as características de alguns países, na página aqui 132, certo? A gente não vai fazer as atividades. Aqui na página 132, vocês vão escolher um país, certo? Aqui diz para vocês escolherem alguns países, mas eu peço para que vocês façam apenas um país. Escolham um país e pesquise as características principais, os fatos culturais desses países. Depois vocês escrevem aqui, certo? Então, para facilitar para vocês e para ajudar vocês, vocês não precisam escrever em inglês, como pede aí, certo? Vocês podem escrever em português mesmo. Escreve nessas linhas, certo? Procurem um país. Qual país? Aqui a gente tem United States, Austrália, Itália. Não, eu não quero nem Itália, nem Inglaterra e nem ao outro país, e nem a França, porque já são países que já tem aí, né? Eu quero que vocês tentem pesquisar sobre outros países diferentes. Aqui a gente tem, né, o Brasil, Japão, United States, Austrália, né? Então a gente tem essas sugestões aqui, certo? Estados Unidos, Austrália, Japão, Brasil. Então vocês escolhem um país e aqui na página 132 vocês vão falar um pouco sobre as características desse país, assim como vocês viram lá no início, né, que eu acabei de ler para vocês. Lá falava sobre a linguagem que é falada, sobre o tipo de alimento que é muito comum e sobre o ponto turístico principal, né, o mais importante assim da cidade, tá certo? Então, para encerrar nossa aula, nós encerraremos aqui na página 132, onde vocês vão fazer essa pesquisa, tá certo? Bye, bye!